Eu sou Ederson Castro. Esse é mais um vídeo da série de vídeos que a gente vem gravando para orientar você, que é proprietário de um imóvel irregular aqui na cidade de São Paulo e pretende se regularizar através da Lei de Anistia de Imóveis de São Paulo. Devido à pandemia, o prazo para você dar entrada no protocolo foi prorrogado, ou seja, o prazo para você dar entrada no seu pedido, para você juntar a documentação, pagar a taxa, ter a assinatura do engenheiro, era até dia 30 agora de junho de 2020, mas foi prorrogado até 31 de março de 2021. Ainda assim, eu reforço que é importante você dar uma olhada na documentação, estudar o seu caso com antecedência, porque a gente tem que estar com muito pedido e a gente vê muito cliente que vem, às vezes, assim, de última hora pra gente, sem documentação, querendo dar entrada no processo, e a gente vê que não dá certo deixar para a última hora. É interessante você levantar tudo isso de forma técnica e com tempo para fazer que seu processo corra tudo de uma forma tranquila. Inclusive é disso que eu vim falar hoje. A gente já vem há um tempo falando de como o processo de anistia funciona e trazendo para você a ideia e o conceito de que dar entrada na anistia não garante a sua regularização. A anistia é uma coisa séria, ela sim te dá alguns benefícios, só que tem situações que ela pode não ser tão interessante para você. Um desses casos é quando o imóvel tem que ser demolido. Apesar de ser uma anistia, ainda há situações onde você precisa reformar o imóvel e até mesmo demolir. Então, como saber se haverá necessidade de demolição no seu processo de anistia? É importante, acredito você que pretende se regularizar, que vai concordar comigo, que você saiba se vai haver a demolição antes, né? Porque não adianta você protocolar o processo, pagou as taxas, pagou o engenheiro que vai dar entrada no processo para você e lá no meio do caminho a prefeitura diz, olha, você tem que demolir. Porque se você chegar nessa situação, você tem duas opções. Ou você demole o que ela exigiu, ou você não demole e o seu processo vai ser indeferido e você perde as taxas que pagou, perde o valor que pagou de honorários para quem deu entrada no processo para você. E além disso, ainda tem a possibilidade de ser multado, porque a prefeitura não vai ignorar que agora ela sabe que você tem uma área a mais. Então é interessante dar entrada no processo, só se for para ganhar o processo. Com base nisso, eu afirmo aqui que é importante fazer a análise preliminar do imóvel. Então você contrataria um estudo de viabilidade técnica com um profissional da sua confiança, inclusive nós prestamos esse tipo de serviço, se você precisar estamos à disposição. E esse estudo de viabilidade técnica é justamente o ato do técnico levantar, antes de dar entrada no processo, antes de pagar taxa, antes de qualquer coisa. Vai no seu imóvel, levanta a construção para calcular quais são os índices que você tem. Quando tem que demolir? Quando você ultrapassou o coeficiente de aproveitamento máximo. Acontece o seguinte, os coeficientes que definem o que você pode construir, eles foram escolhidos, foram determinados lá em 2004. Então, para você que vai se regularizar, hoje, em 2020, você precisa usar coeficientes, números lá de 2004. O que são esses coeficientes? É um valor que define o que você pode construir dentro do seu lote. Então, em cada zona, cada bairro, cada região da cidade, tem um coeficiente. Em algum lugar você pode construir no máximo 2 vezes a área do lote, outro 2,5, outro 3, outro 4 e por aí vai. São valores hipotéticos, tá? Então, é importante fazer esse estudo antes, para que esse profissional possa levantar, analisar a legislação e entender se você tem que demolir ou não, se você vai ter que apresentar algum documento complementar ou não, porque se for para dar entrada no processo, para perder o processo, é melhor nem dar entrada. É importante aqui frisar o seguinte, que é necessário, extremamente importante, que você contrate um especialista que te forneça esse serviço de estudo de viabilidade técnica. Por quê? O que está acontecendo muito? O pessoal liga para pedir orçamento e eu falo, olha, eu preciso analisar, eu já tenho 2 ou 3 orçamentos. Gente, um profissional que vai analisar o seu caso para te dar um orçamento, ele tem aí um conflito de interesse. Porque pensa comigo, se ele leva 2 ou 3 horas analisando o seu caso, ele quer fechar um orçamento contigo, ele precisa disso para sobreviver. E ele descobre, por exemplo, no meio dessa análise, que tem ali um documento que você não tem, ou que tem uma demolição, ou que tem um pagamento de outorga onerosa, nesse caso específico a gente estava falando da demolição, ele tem um conflito de interesse pelo seguinte, se ele te avisar, pode ser que você desista de fazer esse processo com ele. Então, quando você contrata alguém, quando você pede um orçamento e essa pessoa não tem um comprometimento de prestar um serviço, como por exemplo o estudo de viabilidade técnica, te dá um parecer assinado como engenheiro civil, pode ser que esse orçamento dele seja poluído por esse conflito de interesses, onde
Pode ser um processo que seja ruim para você ou não tão fácil, às vezes você vai ter que demolir um pouquinho, às vezes você vai ter que fazer uma reforma, só que ele fica ali acanhado de dizer isso para você, porque pode ser que você desista de fazer o processo e aí o tempo que ele fez o orçamento ele acabou perdendo, vamos dizer assim. Então é importante que você contrate alguém da sua confiança e que seja uma pessoa isenta, onde nessa primeira etapa ela simplesmente vai te dar um parecer, olha, dá para regularizar? Não dá, o custo do seu processo é X, você vai ter que demolir, não vai ter que demolir. Assim você tem aí base e informação com tranquilidade para tomar a decisão de avançar ou não, com confiança, sem conflito de interesses e garantido aí que vai ser a melhor decisão que você vai tomar porque as informações que você tem são 100% corretas. Então vamos dizer que você já contratou esse estudo, espero que aqui na Castro Engenharia ou de um outro profissional que seja da sua confiança, e esse técnico já deu um parecer dizendo, olha, realmente está definido aqui que não tem jeito, ou você demole ou não dá para regularizar. Você vai ter duas opções, ou você escolhe seguir em frente sacrificando essa área que você construiu a mais e assim dá entrada no processo e regulariza, ou esse estudo te traz a comunidade de você escolher não dar entrada na prefeitura e a prefeitura nem vai ficar sabendo ali que você tem uma área a mais e você espera aí uma próxima oportunidade para se regularizar. Caso você escolha se regularizar, fazendo a demolição, quais são os passos? O primeiro passo é definir qual a área que você tem que demolir. No estudo de viabilidade técnica que você contratar, o técnico já vai deixar lá exatamente qual que é a área que excedeu do coeficiente de aproveitamento máximo, que é o número que diz o quanto você pode construir de acordo com a zona, o bairro que você está, e aí ele vai te passar o valor lá em X metros quadrados. Um exemplo, olha, você tem que demolir de 200, você tem que demolir 50 metros quadrados para poder avançar. Você topando, aceitando, o próximo ponto é definir o valor do imposto. Apesar de você estar demolindo, a prefeitura cobra uma taxa pela área que você vai demolir. Afinal, alguém está te prestando um serviço ali, então ela te cobra o ISS. No relatório, nesse estudo, esse técnico vai informar para você aí qual que é o valor de imposto que você vai pagar para saber se você também está de acordo com isso, se isso está dentro ali do seu orçamento. Após isso, tem que definir qual parte do seu imóvel você escolhe demolir. Afinal, se você tem, por exemplo, um imóvel de 200 metros quadrados, estrategicamente você pode escolher uma varanda, uma área gourmet ali onde não tem nada, talvez uma sacada ou uma garagem que tem uma cobertura de telha, que é mais fácil do que talvez, por exemplo, cortar a laje da sua sala e perder um cômodo dentro da sua casa. Após definir esses primeiros 3 pontos, aí sim, você, em acordo com o técnico vai fazer um projeto de regularização pela lei de anistia, já informando qual que é a área total que você tem, 200 metros quadrados, e que você vai demolir ali 50 metros quadrados de X região do imóvel, pagando um imposto de tantos reais. Isso é preenchido lá dentro do formulário da prefeitura. É importante frisar o seguinte, a demolição obrigatoriamente vai ter que ocorrer fisicamente, ou seja, não adianta você entrar ali no acordo com o engenheiro ou com o arquiteto que você contratar e dar entrada no processo e dizer que vai demolir sem demolir. Primeiro porque não compensaria, porque você teria um habite com uma área menor, nesse exemplo que eu dei, você teria 200, demoliria 50, teria um habite de 150, tendo um imóvel de 200, ou seja, não faz sentido. Você teria um documento que não reflete o imóvel que você tem. Segundo, porque durante o processo a prefeitura exige que o engenheiro apresente um laudo fotográfico. Então, ele tem que comprovar através de laudo, de fotos, que a demolição realmente ocorreu, um cronograma de como a obra ali, a demolição vai ocorrer, para poder comprovar. Após essa demolição ocorrer, após a prefeitura analisar por foto, relatório, laudo, identificar que realmente houve a demolição, aí sim ela vai emitir o habite para você daquela área que poderia ser aprovada, que nesse exemplo é 150 metros quadrados. Lembrando que o que pode construir e o que ultrapassou que tem que ser demolido, muda de zoneamento para zoneamento. Então é importante que você contrate um técnico, aí, um especialista para realmente te dar as informações de forma segura, para que você tome uma decisão com 100% de segurança. Então, concluindo, é importante você contratar um profissional, faça isso, estude o seu caso antes, tenha todas essas informações antes, se vai precisar demolir, se tem anuência, vai ter que pagar outorga, porque assim você evita perder dinheiro. Ok? Se você tiver mais alguma dúvida ou se você precisar de um estudo de viabilidade ou dar entrada no seu processo de regularização, é só entrar em contato com a gente, os nossos contatos estão na descrição e até o próximo vídeo.